Voltamos com o nosso programa Mulheres com o Dr. Marcelo Sobral, porque amanhã, dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. Isso mesmo. Qual a importância, prazer em recebê-lo, antes de mais nada, doutor Marcelo, qual a importância do cateterismo? Então, o cateterismo é um exame que a gente tem, que a gente escolhe ele para diagnosticar algum problema no coração, principalmente nas artérias, que a gente usa muito. Tá. É como se fosse um exame inicial? Não seria tão inicial, seria no meio, assim, vamos dizer. Que o inicial seria um eletro, uma consulta com um cardiologista, um raio-x, um ecocardiograma. Tá. E o cateterismo viria na sequência para tirar a dúvida da gente, basicamente. Perfeito. Vamos então aos mitos e verdades sobre cateterismo. É mito ou verdade que é um procedimento perigoso? Então, antigamente tinha essa ideia que era perigoso, porque era um serviço que estava começando, era um diagnóstico que estava no começo, mas hoje é extremamente seguro. Tá. Evidente que procedimento cirúrgico ou qualquer intervenção que a gente faça tem o seu risco, né? Mas o que eu costumo dizer, a gente sempre indica alguma coisa quando o risco da doença for maior que o risco do exame. Ótimo. Tá. É mito ou verdade que o cateterismo pode ser feito em vários locais do corpo? Então, na verdade, existem dois lugares principais. Um é aqui no punho, né, na artéria radial, que é feito o cateterismo, e o outro na artéria femoral. São dois lugares de eleição que os hemodinamicistas fazem. Como é que é? Enfia um... Isso, a gente abre com uma incisãozinha, com bisturi, localiza a artéria radial e introduz um catéter da finura de uma artéria radial. Um pouquinho menos de uma carga, metade de uma carga de uma caneta, por exemplo. E isso vai até o coração. Vai empurrando. Vai empurrando até chegar dentro do coração. Aí quando chegar no coração, aí injeta um contraste e aí você vê como é que está o coração e vê toda a árvore das coronárias. Tá. E se for pela virilha também é outra possibilidade? Outra possibilidade é pela virilha. Antigamente era muito pela virilha. Isso. Mas aí vai muito do tipo do paciente. Hoje eles preconizam mais a artéria radial pela facilidade. Tá. Se modernizou então, né? Ficou um pouco mais. É mito ou verdade que o exame é feito quando precisa se avaliar ou confirmar a presença de doença coronária? Isso. Eu vou dar um exemplo simples aí para a gente poder entender isso aí. A pessoa tem uma dor no peito, ela vai procurar o cardiologista, faz um eletrocardiograma, às vezes não aparece nenhuma alteração. Vai fazer um teste ergométrico, por exemplo, na esteira, e aparece uma alteração no eletro. Isso já é indicativo para que a gente faça um cateterismo. Para quê? Para saber qual coronária está alterada, ou com lesão, ou tem lesão ou não tem lesão. Então a gente acaba confirmando ou afastando alguma doença obstrutiva. Tá. É mito ou verdade que o procedimento não pode ser feito em crianças? Não, é feito em criança, principalmente em crianças. Mito. É mito. Principalmente em crianças que têm algum tipo de malformação congênita. Nasce com malformação congênita, então é necessário que faça um cateterismo para avaliar direitinho como é que estão as estruturas. Tá. É mito ou verdade que o exame dispensa a internação? É um exame que a pessoa faz no mesmo dia, se não tiver complicação, ela sai no mesmo dia do hospital, ou seja, fica internado, mas não pernoita, né? Não fica até o dia seguinte, na grande maioria das vezes. Tá. É mito ou verdade que o cateterismo é indicado para diagnosticar vários tipos de problemas no coração? Sim, a partir do momento que você introduz um catéter pela artéria e isso vai até o coração, a gente consegue visualizar, entre aspas, evidente, qual o problema que tem. Se é um estrutural, se é um problema em coronárias e outros problemas também, pulmonar, algumas coisas assim. Tá. Vamos para as perguntas do pessoal de casa sobre cateterismo para o Dr. Marcelo. E a primeira pergunta é do Edson. Pacientes que são portadores de diabetes devem tomar mais cuidado na hora de fazer esse exame? Sim, com certeza. Existem dois cuidados principais. Em relação até aos profissionais, porque o paciente diabético ele tem um pouquinho de dificuldade de cicatrização. Então, como a gente faz alguns cortes, né, quando eu falo a gente, da comunidade da cirurgia cardiovascular, cardiologista, porque na verdade são os hemodinamicistas, né? É um exame que a gente utiliza demais no nosso dia a dia. E o outro tipo de cuidado seria quem toma metformina, né, que tem que parar, tem estudos que falam para parar 2 dias antes ou 2 dias depois, mas depende do serviço, pode deixar até
tomando, mas tem que ter um controle. Então, existem alguns cuidados especiais, mas nada que seja preocupante. Tá bom. Próxima pergunta é enviada pela Nice. Antes de realizar o exame, tenho que suspender o uso de algum medicamento que uso? Tenho pressão alta. Não, medicamento nenhum deve ser suspenso, porque principalmente de pressão alta. Porque pressão alta é um tema extremamente polêmico, na verdade, porque tem pessoas que não tomam, né? No Brasil hoje, menos de 14% tomam a medicação que é para tomar. Isso. Vai mais, tem pessoas que nem sabem que tem hipertensão. Em torno de 40% não sabem, e quem sabe uma baixa quantidade toma remédio. Então, ainda se a pessoa for suspender para fazer um exame, vai ficar pior, né? E tem uma outra situação que eu não sei se a literatura comprova o que eu estou falando, mas que a gente observa. Só de fazer o exame já dá um nervoso que a pressão sobe ainda mais, não é? Existem duas coisas que tem na literatura. Um do jaleco branco, a síndrome do jaleco branco, onde o paciente chega no nosso consultório e a pressão dele sobe. Isso tem na literatura? Tem na literatura. E também tem na literatura quando o paciente chega para falar com o médico, a pressão cai. Porque é um médico de tanta confiança que o paciente é hipertenso no dia a dia. Só que ele acaba indo no consultório e se sente bem e ele relaxa e a pressão cai. Tá. Por isso que existe um exame que chama MAPA, onde quem tem hipertensão é indicado que faça. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Ângela. Pessoas alérgicas ao iodo podem fazer esse exame? Não, o exame, quando a gente indica, ele tem que ser feito, né? E aí opta por não utilizar, às vezes, contrastes com iodo. Tá. Usa outro tipo de contraste ou um contraste com um pouco osmolaridade, que a gente chama. Mas, assim, alguma solução vai ser encontrada para que o exame seja realizado. Tá. Próxima pergunta é enviada pelo Denis. O cateterismo pode ser usado para tratar arritmia? Então, a arritmia propriamente dita, ou o foco que gerou essa arritmia, não necessariamente. O que a gente faz com o cateterismo, onde pode ser feita angioplastia, colocação de stent, é que corrija essa lesão na coronária e que com isso a arritmia desapareça. Existem correções de arritmia, mas aí seria aquelas ablações, que é um outro tipo de catéter, não o exame cateterismo cardíaco, mas é por catéter também. Perfeito. Mais uma pergunta. Claro. Caroline, mulheres grávidas com problemas cardíacos podem fazer o cateterismo? Podem, é um risco um pouco aumentado, né? Mas sempre eu gosto de sempre segurar naquele conceito que eu tenho. Quando você indica o cateterismo é quando você já excluiu outras possibilidades de diagnóstico e só coube ao cateterismo resolver. Então aí você tem toda uma preparação, colocar avental de chumbo, diminuir o contraste, tudo os preparativos para essa mulher grávida. Tá. Agora uma pergunta minha pessoal, claro. Doutor Marcelo. Se o médico pede para eu fazer o cateterismo, preciso me preocupar? Eu acho que isso é muito pessoal. É difícil você falar para a pessoa não se preocupar. Naturalmente você se preocupa, mas se eu fosse dar o conselho, não se preocupa hoje, porque hoje o método está muito seguro, está muito cercado. Os profissionais que estão diretamente ligados ao cateterismo têm muita experiência, então... É tranquilo. Dá para ser feito sem problema nenhum. Ótimo. Sempre bom esclarecer, tá né? Bom? O Dr. Marcelo Sobral tem um site que é Dr. Marcelo Sobral, tudo junto. drmarcelosobral.com.br. O Instagram do Dr. Marcelo é @dr de doutor, dr.marcelo Sobral. Instagram, dr.marcelo Sobral. Telefone 11 3385 6056. 3385 6056. Muito obrigada, prazer em recebê-lo. Não conheci o senhor ainda, espero que volte muitas vezes. Nossa, tá bom? Bom final de semana. Obrigado.